Vamos falar sobre Pânico, não sobre o primeiro Pânico. Não tô falando sobre Todo Mundo em Pânico. É Pânico, sabe? O filme de terror. Então, na verdade eu não quero falar nem sobre o Todo Mundo em Pânico, nem sobre o Pânico. Eu quero falar sobre as sequências de Pânico. Sim, depois de 10 anos sem um filme de Pânico, mais de 10 anos sem um filme de Pânico, nós tivemos o Pânico 5 e o Pânico 6. E tá muito estranho. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. O primeiro filme de Pânico é um clássico absoluto do cinema, é um clássico do gênero slasher, é o filme que foi responsável pelo renascimento do gênero slasher depois de uma saturação enorme. Pânico deu aquele frescor para os filmes slashers, sabe? Depois dos sucessos de Halloween, de Sexta-feira 13, de tantos filmes, o gênero se saturou. E aí Pânico renovou, todo mundo quis copiar Pânico e o gênero se saturou de novo. E todo filme de Pânico é um comentário sobre o terror, sobre o cinema e principalmente sobre o cinema slasher. Então, o primeiro filme de Pânico era uma metalinguagem. Ele era em si uma paródia, mesmo sendo um filme original, mesmo sendo terror. Então ele vinha para fazer comentários sobre o gênero. Ele fazia comentários sobre personagens que assistiam aqueles filmes que a gente também assiste. Os personagens de Pânico assistiam Halloween, eles comentavam os clichês, eles comentavam as convenções do gênero. E isso era genial. E isso era o Wes Craven, o diretor. E claro, Kevin Williamson também do lado, o roteirista de Pânico. E cada Pânico vem trazendo esse comentário. Então em Pânico 2... a gente comenta sobre sequências de terror, mas também sobre sequências no cinema em geral. Pânico 3 vem falar de novo sobre sequências, mas ele vem ali numa justificativa para fechar a trilogia. Ele fala um pouco sobre a indústria do cinema, de Hollywood e tudo mais, mas ele é basicamente sobre fechar a trilogia. Aí vem o Pânico 4, muitos anos depois, para falar sobre esses remakes que estavam tendo de filmes de terror, filmes slashers, né? Como teve de Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Halloween, o Massacre da Serra Elétrica. Esses remakes sombrios e que às vezes tinham uma pretensão um pouco, se achando um pouco a mais que o original, sabe? Querendo ou não, era sobre fazer uma sequência, né? E aí veio o Pânico 5. Pânico 5 vem numa outra era do terror. Nós tivemos lá em 2018 o sucesso de Halloween, do David Gordon Green. David Gordon Green, eu vou te pegar. Em Halloween de 2018, o diretor David Gordon Green faz o quê? Ele ignora todas as sequências que tiveram do filme, só pega lá o original e faz uma sequência direta dele, né? E aí algumas pessoas apelidaram de requel, porque ele é uma sequência, só que tem a pretensão de ser um reboot também pra franquia, um recomeço. E depois do sucesso de Halloween de 2018, isso não só garantiu sequências pra Halloween, mas também outros filmes, outras produtoras de filmes de terror decidiram fazer isso com outras franquias. Teve o Massacre da Serra Elétrica, que foi distribuído pela Netflix, que é simplesmente uma das piores coisas já lançadas no gênero slasher. Teve também o de Jeepers Creepers, que é um completo fracasso. Tivemos esse ano também o Exorcista, o Devoto, que foi aquilo. E tivemos Pânico 5. Mas Pânico 5 já começa aí. Ele não se chamou Pânico 5. Ele se chamou só Scream no original e veio como Pânico pro Brasil. Então, ele sabia que era o quinto filme de uma franquia, ele sabia que continuava sendo uma sequência, mas ele não assumia isso, ele achava que ia iniciar uma nova franquia. E aí, um ano depois vem Pânico 6, dos mesmos diretores, da mesma produtora, os mesmos personagens, e chamando de Pânico 6. E aí tem o Pânico 5 que não tem o nome de Pânico 5. É uma bagunça, é uma idiotice conceitual. Mas aí, qual é a característica desse requel? Esse requel é o quê? Uma sequência direta, tenta ignorar os pontos negativos da franquia, traz alguns personagens homenagem, como em Halloween foi com a Jamie Lee Curtis, com o Laurie Strode. Em O Massacre da Serra Elétrica eles trouxeram a sobrevivente do primeiro Massacre da Serra Elétrica, do original, que não é interpretada pela mesma atriz, porque a atriz do original morreu,
Então não tem nem a nostalgia da atriz, é meio sem sentido. No Exorcista o Devoto trouxeram a Ellen Burst e a Linda Blair. E em Pânico 5 eles trazem o trio original, Dewey, Sidney e Gale. Trouxeram David Arquette, a Neve Campbell e a Courtney Cox. Claro, trouxeram alguns outros personagens, mas são mais relevantes, né? Mas o problema é que Pânico 5, ele começa numa certa pretensão de comentar o cenário atual do terror. Essa parte da requel, que eles comentam um pouco, já é um pouco desse comentário. Mas ali no começo, a personagem da Jenna Ortega fala um pouco sobre essa coisa do terror elevado, essa coisa do terror A24, que é um terror que tenta não ser terror, é um terror que tem vergonha de ser terror, é um terror que vai se embrenhando em outros lugares pra não se assumir como um filme de gênero. O que eu falo é que essa denominação, pós-terror, terror elevado, é uma bobagem. Só que o filme ele faz esse leve comentário no começo e não prossegue. E aí ele não prossegue, aí você fala, tá bom, mas então qual vai ser o comentário metalinguístico desse novo Pânico? Ele vai falar sobre fazer uma sequência. Ele fala sobre fãs putos com os filmes que tem 1 milhão de sequências. E ele fala sobre isso. E aí nós vamos para Pânico 6. E Pânico 6 fala sobre uma sequência. Ele fala sobre fazer ele de novo. É uma autofagia. A franquia Pânico, que referenciava outros filmes, que falava sobre o gênero, já tá se retroalimentando. Ela tá falando sobre ela mesma. Eu tô falando de conceito, não tô falando exatamente dos filmes. Eu até achei Pânico 5 legal. Eu gostei de rever os personagens. Eu gostei dos personagens novos. Tem muitos problemas no filme, mas eu gostei. Pânico 6 já eu não gostei nem um pouco. Em Pânico 6 você tem personagens novos desinteressantes. Como é um filme slasher, ainda de pânico, você espera que matem personagens. E eles apresentam novos personagens para matar novos personagens. Eles não vão mexer com os personagens que já foram estabelecidos ou que estão queridos pelo público. Um outro ponto é que Pânico 5, ele vai ali numa coisa meio Star Wars Episódio 7, sabe? Star Wars Episódio 7 vem décadas depois do primeiro Star Wars e ele faz o primeiro Star Wars com novos personagens, assim, é quase que um reboot descarado, assim. E Pânico 5 faz quase isso. Claro, ele tem algumas narrativas um pouco diferentes, muita coisa é tratada como homenagem, mas até onde a homenagem vai e até onde começa a ficar uma cópia descarada. O filme ele tem quebras nos clichês de Pânico, sobre a morte do início da atriz famosa, mas também quando você chega lá na revelação do Pânico 5, por exemplo, bom, é a revelação do primeiro Pânico. Quando você chega na revelação do Pânico 6, o principal assassino é a mesma coisa do Pânico 2. Eles estão refazendo os filmes. E eles falam sobre os assassinos refazerem os filmes enquanto eles estão refazendo o filme. Se olhar dessa forma, parece até inteligente, mas é bobo. It's so dumb. Oh, it's so dumb, it's brilliant. No! It's just dumb. Você colocar um holofote em cima de um erro e aí você ri dele, não torna ele menos erro. E não parece ter nada novo na franquia de Pânico. Enquanto ela se renova, ela não tá se renovando. Ela tá fazendo os mesmos comentários, ela tá se repetindo toda hora, sabe? Eu até pensei no Pânico 6, quando eu fui assistir, eu pensei, uau, será que a gente vai ter de novo uma personagem atendendo o telefone? Eu pensei sobre o limite da tradição em Pânico. Qual o limite da tradição em Pânico? Sabe, a gente vai ter um 7º filme daqui a um ano, não sei. A gente vai ter um 7º filme daqui a pouco. Nesse 7º filme, ele vai começar com uma personagem atendendo o telefone, conversando com o estranho se revela o Ghostface, ele faz algumas perguntas, algumas referências a terror, e depois chega pra matar ela. Talvez não mate, mas chega pra matar ela. A revelação, como é feita, tudo. Tipo, toda essa estrutura, o quanto dela é tradição, o quanto dela é essencial pra franquia e o quanto é só repetição.
essa repetição sobre o que deu certo traz uma sensação um pouco de conforto. E o terror, ele é tudo menos confortável, sabe? Se a gente vai assistir Pânico esperando exatamente a mesma coisa, então não tem pra que a gente assistir um novo filme. A gente pode dar um play lá no Pânico do Wes Craven e ver um filme magnífico. Agora, ficar vendo esse filme se diluindo, até chegar em cópias mal feitas dele, é uma ironia. Talvez a metalinguagem do Pânico 6, por exemplo, seja o que ele apresenta ali em Pânico 5, quando os fãs da franquia Facada, da franquia Stab, estão reclamando de 1 milhão de sequências que não tem nada a ver. Até tem um comentário em Pânico 5 que eles colocam de uma forma exagerada, que é um Ghostface lá do filme, dentro do filme, né? Um Ghostface com lança-chamas, uma máscara dourada, e ele começa a fazer danças com machete e tudo mais, que é meio que os fãs reclamando: nossa, vocês estão distanciando demais o personagem. Mas ao mesmo tempo é meio que o que eles fazem. Eles estão fazendo uma espécie de malabarismo. Eles não sabem o que fazer. Eu apresento coisa nova, não apresento, vamos manter a tradição, vamos colocar coisa nova. O Ghostface vai atirar com uma arma de fogo, o Ghostface vai ligar pra alguém, vai puxar a faca e vai perguntar: qual o seu filme de terror favorito?